Finalmente, Dragon Ball Super está voltando. Depois de anos de silêncio, a Toei confirmou o remake Dragon Ball Super Bills. Vem aí uma nova animação, uma nova direção e uma nova chance. Mas uma pergunta ficou na cabeça de todo mundo que cresceu assistindo o Vegeta cuspir sangue depois de levar um soco do Goku. E a pergunta é, vai ter sangue na volta do anime? Veja bem, antes que você pense que isso é frescura de fã nostálgico, deixa eu te mostrar por que essa pergunta importa de verdade. Porque a resposta diz muito sobre o que essa nova animação vai ser. Pois, se não tiver um impacto visual, esse remake corre o risco de ser apenas um filtro de Instagram, numa história que a gente já conhece. Isso aumenta o desafio para a Toei. Dragon Ball Z tinha sangue, não era Ninja Scroll, não era gore gratuito, mas quando o Goku foi empalado pelo Piccolo, você sentiu. Quando o Vegeta viu o próprio sangue no soco do Goku e enlouqueceu, fez muito sentido, porque expressava dano de batalha. Aquilo não era violência à toa, era narrativa visual. Aí veio Dragon Ball Super em 2015 e sumiu não só o sangue, sumiu o dano de batalha, sumiu aquela sensação de que os personagens estavam sofrendo de verdade. Nós sabemos que o Super tinha problemas maiores. A animação do episódio 5 foi um trauma coletivo, que a gente ainda processa em terapia, mas a ausência de dano de batalha aí pesou bastante. E agora, com o remake prometendo reanimação do zero, correção de direção e uma proposta mais alinhada com a visão do Toriyama, será que o sangue vai aparecer novamente? Vou responder essa pergunta, só que antes preciso te mostrar dois lados dessa história, porque tem um dado concreto sobre o remake que muda completamente essa análise. Tem um anime que destrói o argumento mais usado para justificar a ausência de sangue no Super. O argumento é a censura. E por que esse argumento é fraco? A falácia mais comum que você vai encontrar na internet são as regras da emissora Fuji TV, não tem o que fazer. Ok, isso tem uma base real. A Fuji TV, que exibiu Dragon Ball Super, tem diretrizes rígidas para o horário da manhã. E o One Piece, que passa logo depois do Super, na grade japonesa, você vê personagens sangrando, normalmente quando a situação pede, claro. Então a Fuji TV não é a única razão e nem o principal problema. A verdade mais honesta é que Dragon Ball Super foi produzido com uma identidade de comédia leve. E comédia leve não combina com dano de batalha pesado, não é mesmo? E isso não é questão de lei, é questão de escolha criativa. Voltando a falar do remake, o que o remake muda? Aí vai dados concretos. E é agora que Dragon Ball Super Bills começa a ser interessante de verdade. O presidente da Capsule Corporation Tokyo afirmou que o objetivo do remake é trazer o arco mais alinhado com a visão do Toriyama. E boa parte do conteúdo original foi cortado. A luta do Goku Super Saiyajin 3 contra o Bills no planeta do Sr. Kaiô vai ser reanimada do zero. E um dos objetivos declarados da produção é tornar o Bills um personagem genuinamente aterrorizante. E claro, isso não é hipérbole de fã, isso está documentado. Agora vamos pensar um pouco. A Toei quer passar a mensagem de que Bills é aterrorizante usando a mesma linguagem visual de um anime de comédia leve? Eu acredito que não. A Toei tem que usar iluminação dramática, expressões brutas e dano de batalha, não é mesmo? Assim nós esperamos que ela faça. O mangá deixou uma lição. No mangá de Dragon Ball Super tem sangue, não aquele sangue gratuito, mas tem sangue. E o grande Toyotaro não tem as restrições da emissora. O próprio Akira Toriyama, no Dragon Ball Z e no mangá original, o sangue era usado como ferramenta narrativa, não decoração. E a comunidade sente falta disso. Não de sangue gratuito, mas de peso, da sensação de que aquela batalha custou algo caro para o personagem. A luta do Majin Vegeta versus o Goku é o exemplo perfeito disso. Dano de batalha impecável, sem precisar ser bizarro. Enfim, juntando tudo isso, a proposta do remake, o histórico do mangá, o objetivo declarado de ser mais fiel ao Akira Toriyama e o fato de que a desculpa da censura não se sustenta sozinha. Dá para chegar em uma conclusão realista. E ela não é nem sim com certeza ou não vai ter nada. É muito mais interessante do que isso. A propósito, vai ter sangue no remake de Dragon Ball Super? A resposta honesta é, provavelmente não da forma que você viu no Dragon Ball Z. Mas a chance de ter dano de batalha real, aquela que faz você sentir o peso da batalha, são maiores do que em qualquer momento desde o fim de Dragon Ball Z. E por que eu acredito nisso? Porque os sinais apontam para uma produção que quer ser levada a sério. O remake não está sendo feito para crianças de 6 anos numa manhã de sábado. Está sendo feito para reconquistar fãs que abandonaram o Super
Super justamente por falta de peso narrativo. E o dano de batalha é parte essencial desse peso. O deus da destruição Bills precisa parecer uma ameaça real. O Goku precisa parecer que está sofrendo de verdade. Sem tudo isso, qualquer nova animação não vai mudar a sensação que o arco precisa passar. E sabe qual é o dado mais subestimado dessa discussão toda? A saga Moro, que vem logo depois do remake, já está completo no mangá. E no mangá tem sangue, tem dano de batalha, tem consequência visual real no personagem. A Toei vai adaptar um material que já existe com essa linguagem visual. Ignorar tudo isso na nova animação seria um tiro no pé, que não faz sentido nenhum nem estratégico. Então, se o remake abrir esse caminho, mesmo que com moderação, Dragon Ball Super, a Patrulha Galáctica, pode ser o arco que finalmente devolve o peso que Dragon Ball perdeu. E no fim das contas, a pergunta não é só se vai ter sangue. A pergunta real é se esse remake vai ter coragem de tratar Dragon Ball como o shonen sério que ele sempre foi no papel. E os sinais dizem que sim, não totalmente, não do dia pra noite, mas mais do que o Super nos acostumou a esperar. E na minha opinião, isso já é motivo suficiente para estar de olho em outubro de 2026. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, você acha que o remake vai ter dano de batalha de verdade ou vai continuar nessa vibe de comédia leve? Quero ler a sua opinião. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.